Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Eu sou o Rui e hoje estou aqui com a Eliana para falar sobre gestão de conflitos. Eliana, partindo do pressuposto que sabemos o que é conflito, especialmente porque já passámos por situações de conflito, eu queria te perguntar por que motivo são então os conflitos inevitáveis? Olha, os conflitos muitas das vezes são inevitáveis porque a maioria das vezes nós confundimos aquilo que é um conflito com um confronto. Ou seja, os conflitos são naturais. Basicamente, aquilo que é um conflito é ver aqui uma oposição, não é? Uma divergência de ideias, seja pessoas ou grupos, e isto é inevitável, porque todos nós temos crenças diferentes, temos ideologias diferentes, temos valores diferentes, perspectivas diferentes. Muitas das vezes o que acontece é que passamos a maior parte das vezes para um confronto e nós confundimos muitas das vezes isto e achamos sempre que um conflito é mau por causa disto, mas não é, na realidade. Pegaste num ponto importante que é a distinção entre conflito e confronto e também aquilo que pode ser bom ou mau. Então achas que os conflitos nem todos são maus? Porquê? Não, de todo. Ou seja, o conflito só é mau quando escala para um confronto. Ou seja, um conflito em si é um estado relacional, ok? E o confronto já é um comportamento mais direto, mais ativo. O conflito costuma, e não só costuma, e é, muitas das vezes, oportunidades de melhorias. Ou seja, nós podemos muitas vezes pegar num conflito, ou seja, numa divergência, e transformar algo e ser inovador como uma oportunidade de melhoria, seja num contexto profissional ou num contexto pessoal. Por isso é que nem todos são maus. Só é mau quando escala para o confronto. Essa é que é a grande diferença. Vamos então olhar para os conflitos. Sim. E pela tua experiência, como é que normalmente chegamos até ao conflito e como é que saímos dele? Olha, o conflito existe em fases, ou seja, nós muitas das vezes aquilo que acontece é que entramos muito naquilo que eu gosto de chamar quase como uma reclamação informal, ou seja, há aqui um desabafo emocional sobre uma situação e depois temos muitas das vezes a disputa e a altercação e depois sim entramos para um conflito, ou seja, é importante perceber que dentro de um conflito existe o conflito percepcionado e um conflito real. O que é que isto quer dizer? A percepção, o percepcionado, é que está dentro da minha cabeça e o real é algo que é muito direto. Portanto, tu podes ter um conflito de tarefa ou de processo, ou seja, uma coisa que é como é que vamos fazer isto, ou não concordo com isto, ou não concordo com aquilo, e depois tens o conflito de relação, que é muito quem tu és. E a grande dificuldade, ou a ideia aqui muitas vezes, é pegares num conflito de relação, que está muito relacionado com a tua personalidade, o teu estilo de comunicação, a tua atitude, e transformares num conflito de processo ou de tarefa, ou seja, muito na base do comportamento e não na pessoa, ou seja, na ação. E a forma como nós temos muitas vezes de sair daqui é saber dar um passo atrás. Está muito relacionado com a comunicação, como é que podemos comunicar. E o que acontece é que nós estamos sempre, muitas das vezes, ativos emocionalmente, porque eu quero levar a minha razão até ao fim, e esquecemos de ouvir o outro lado, esquecemos muito do lado da empatia. Ou seja, eu costumo fazer quase disto quase como um gráfico, não é? Assim, no imaginário. Nós começamos muito com o teor da informação, ou seja, eu concordo com A, tu concordas com B. Mas a verdade é que o teor da informação vale muito menos que a linguagem que eu vou utilizar para estar de desacordo contigo. E a linguagem em si que eu utilizo vai sempre valer muito menos que o tom de voz que eu vou utilizar. Portanto, a comunicação é tudo isto, não é? Só que eu só vou ter isto em consideração e em consciência, a questão do tom de voz, se eu tiver empatia. E a empatia é difícil, muitas das vezes, sem uma boa autorregulação emocional, ou seja, sem gestão emocional. É difícil, às vezes, sentir empatia por alguém quando eu estou perante um conflito de relação, quando eu não estou a gostar da tua atitude, quando eu não estou a gostar da maneira como estás a falar comigo, quando eu não gosto da linguagem, da forma, ou seja, a linguagem não verbal, que também tem muito peso, não é? É saber dar um passo atrás e conseguir ter aqui uma boa estrutura de comunicação assertiva, na realidade, é muito por aí. Agora falaste em várias competências que são importantes realmente para a gestão de conflitos e eu queria aprofundar cada uma delas. Começando pela comunicação, como é que eu posso, quais são as técnicas, porque realmente eu acredito em algo, quais são as técnicas de comunicação para ajudar a resolver o conflito? Olha, é muito a base da comunicação não violenta, ou seja, é chamada a estrutura da comunicação assertiva e isto é algo que acaba muitas vezes por estar interligado até com a inteligência emocional, porque é preciso saber dar este passo atrás, porque
nós na vida, eu digo sempre muitas vezes isto e nós às vezes esquecemos um bocadinho no nosso dia-a-dia, porque estamos muito em piloto automático. Mas eu na vida, eu não controlo nada sem ser o meu comportamento, ou seja, sem ser a minha atitude. Eu não controlo o passado, eu não controlo o futuro, eu não controlo o que é que tu pensas, o que é que tu vais dizer, aquilo que tu sentes, também não controlo aquilo que eu sinto, só consigo regular isto. E é importante conseguirmos chegar até este ponto para depois conseguirmos aplicar a questão desta estrutura, porque a percepção é uma coisa que não se controla. Portanto, eu não tenho controle se tu tens outra ideia da coisa e eu afinal entendi de outra maneira. Então a base de uma boa estrutura é começar sempre pela situação, ou seja, de sermos factuais, sem qualquer tipo de julgamento. É utilizar muito quando A aconteceu, quando B aconteceu, é muito utilizarmos o eu sinto, sei que parece um bocadinho quase terapia, mas é verdade, a assertividade é muito isto, é termos esta capacidade, é eu sinto qualquer coisa versus tu fazes qualquer coisa. E quando eu utilizo isto, eu já estou a colocar em prática como é que isto me fez sentir, ou seja, quando, sei lá, não despejaste lixo, por exemplo, fez com que eu não me sentisse ouvida porque realmente eu fiz este pedido de manhã, por exemplo. Ou seja, começamos sempre muito com a situação sem julgar o outro, ou seja, com o comportamento, e depois passamos muito para aquilo que, como é que isso me fez sentir, em vez de não ver, porque nós não temos uma bolinha de cristal, então às vezes é muito subentendido, isto é muito na base da maldição do conhecimento, não é? Eu achar que é óbvio para ti como é que eu me estou a sentir, e não é. Portanto, passámos muito por esta parte de como é que eu me sinto. E depois de dizermos isto, é importante explicarmos quais é que são realmente as nossas necessidades. Ou seja, quando isto acontece, eu sinto-me assim, para mim era importante que X acontecesse de outra maneira. Isto traz uma consequência, ou seja ela positiva, ou seja ela obviamente negativa, não é? Então termos esta capacidade de saber dar um passo atrás e colocarmos em prática a comunicação de uma forma assertiva é essencial para reduzir e sair de um conflito, porque o conflito vai sempre acontecer, okay? É importante naturalizar isto e normalizar isto, não é aquela velha máxima, um casal que discute muito não é um casal feliz, não é verdade, não é? A base está é como é que vamos resolver as discussões, por isso é que são oportunidades de melhoria. E nós resolvemos se conseguimos pôr em prática esta estrutura de comunicação. E nós muitas vezes temos esta dificuldade porque estamos no pico das nossas emoções, é mais por aí. E é aí que entra a inteligência emocional. Fala-me um bocadinho sobre o papel da inteligência emocional na gestão de conflitos, especialmente sabendo que provavelmente o autoconhecimento é fundamental. Sim. Como é que eu consigo conhecer as minhas emoções e saber como é que eu vou reagir perante situações de conflito distintas? Olha, o autoconhecimento é essencial para nós conseguirmos percebermos também quem é que nós somos perante um conflito. Ou seja, se eu tenho, se eu sou alguém mais ativo, por exemplo, ou sou alguém mais passivo. Isto primeiro é essencial. Percebemos se somos a pessoa que é mais reativa, é mais impulsiva, ou se somos aquela pessoa que tende a ouvir mais e depois, se for preciso, enche o saco mais tarde, não é? Portanto, começa muito por aqui. Depois a parte da emoção. Percebemos quais é que são os nossos gatilhos emocionais. E isto vem muito também da paralinguística. Ou seja, eu preciso realmente parar, que é uma coisa que nós não fazemos ultimamente, parar e pensar e perceber quais é que são os chavões que despertam logo aquela emoção dentro de mim. Ou seja, é quando alguém me diz, vamos lá ver se a gente se entende, é quando alguém me diz, oh menina, não é? Portanto, alguma coisa que me deixe mais desconfortável e com uma emoção mais desagradável, que faz com que, se eu tiver então uma atitude, um estilo comportamental mais ativo, então posso estar a ser promotora também de um conflito. E muitas das vezes eu estou a ser promotora de um conflito para outra pessoa sem eu saber, porque outra pessoa também tem gatilhos. Então a gestão emocional entra muito aqui com base na compreensão. O que é isto de inteligência emocional? É a capacidade de eu perceber as minhas emoções de forma racional. Então eu tenho que conseguir perceber aquilo que estou a sentir, seja fisicamente, ou seja, sinto tensão muscular, fico com o coração muito acelerado, não é? Estas sensações físicas. Depois perceber muito como é que... ou seja, decifrar a emoção em si. Mas depois já entra um bocadinho de uma forma social e cultural, que as emoções são muito oprimidas e só achamos que existem 4 e confundimos muito emoção com sentimento. Enfim, dava todo um podcast também. Mas é muito na base de eu perceber exatamente como é que isto me faz sentir, ou seja, eu realmente estou chateada ou estou só desiludida, por exemplo, não é? Criei expectativas sobre algo e isto desiludiu-me. Desconstruir um bocadinho isto, portanto, ir um bocadinho por aí e depois percebermos
o que é que eu posso fazer com esta informação, o que é que eu faço com esta emoção, para depois realmente poder regulá-la. E nós temos esta dificuldade porque começa desde muito pequeninos e quando nós estamos a desenvolver tudo isto no nosso cérebro, não é? Por isso é que os pequenitos fazem birras, porque ainda não percebem o que é que estão a sentir. E existe muito esta questão depois do conflito, logo desde pequeninos. Eu não concordo com uma coisa, então eu faço uma birra. Então regular isto e entender o que é que eu estou a sentir é essencial para poder comunicar. A diferença está aqui, eu ter a capacidade de comunicar ao outro que senti-me triste, senti-me desiludida, isto chateou-me, não me senti ouvida, ou até pelo lado mais agradável, mais positivo, não é? Olha, gostei bastante da forma como isto aconteceu e por aí, por aí. Acho que a base é um bocadinho mais nesse sentido, sim. Estava aqui a pensar, tanto em contexto pessoal como profissional, pode haver aqui algum desnível. Por exemplo, em contexto pessoal, já deste o exemplo de um familiar com uma pessoa mais nova, há um desnível de conhecimento, de inteligência emocional, comunicação, etc. Em contexto profissional também pode haver aqui uma hierarquia, Sim, um líder e um subordinado. Como é que estes desníveis influenciam a gestão de conflito? É uma excelente pergunta. Acontece muitas das vezes por medo. Nós temos dificuldade em ser assertivos e a base da assertividade e isso evita conflito é não ter medo de saber impor limites, de saber dizer que não, de saber exprimir necessidades e pensamentos. E quando existe este desnível, há muito o medo de sermos mal interpretados, o medo de eu estar a fugir a este meu patamar, ou seja, estou a ir contra uma autoridade e não precisamos de o fazer, ou seja, isto tanto pode ser de um filho para um pai, como de um colaborador para uma chefia. Saber, e uma frase que resulta sempre muito bem é importante para mim. Eu quando digo que é importante para mim, atenua bastante o outro lado e percebemos que não estamos a confrontar, mas simplesmente a expor uma necessidade. E não é por haver este desnível que significa que eu tenho que ter uma tendência mais passiva ou que algo de errado me possa acontecer. Às vezes é muito pelo contrário. Há um agradecimento do outro lado porque nem tinha noção que isto se deixava assim tão desconfortável. A mesma coisa quando existe um líder, uma chefia, ou uma mãe, ou um pai, um tio, a fazer exatamente a mesma coisa com quem está hierarquicamente abaixo, vamos pôr assim entre aspas. Ou seja, há uma grande diferença entre eu dizer, por exemplo, é sempre a mesma coisa, nunca acertas nada disto. E isto é claramente direto, não é? Estou completamente a oprimir a pessoa e a generalizar a pessoa, do que eu expor calmamente que, olha, quando isto acontece, eu sinto que existe aqui uma dificuldade de comunicação, ou eu sinto que se calhar não fui bem ouvido, ou se calhar não me fiz entender, ou não fui bem compreendido. Mas para mim era importante esclarecermos este ponto para garantir que este erro não volta a acontecer. Mesma coisa com um filho, não é? Olha, vamos sentar, vamos falar. Quando atiras o brinquedo, por exemplo, a mamãe fica triste porque magoas a mamãe, pronto, por aí. Só que, Rui, muitas vezes o grande problema é o tempo. Nós não temos tempo para estas coisas. Nós vivemos no piloto automático, não tenho tempo, não tenho capacidade, não tenho paciência. E por isso é que existem cada vez mais confrontos de conflitos do que propriamente discussões saudáveis, porque uma discussão não implica eu entrar aqui numa disputa com alguém e de repente estarmos aqui todos aos gritos e ofendermos, não há essa necessidade. É só uma divergência. Eu também não sou a favor da velha máxima de concordamos em discordar, porque isso leva-nos muitas vezes à inação e não se resolve propriamente nada, mas é importante conseguirmos escutar e falar. Nós falamos mais que aquilo que ouvimos, muitas vezes, isso às vezes é um problema também na comunicação. Sim. Falando agora da inação, do confronto, situações mais complexas, em que, por exemplo, por hábitos prolongados, temos uma certa mentalidade e não queremos mudar. O conflito ou o confronto existe e não é fácil resolvê-lo. Não. Acreditas que há situações em que não há mesmo solução para essa situação? Ou há sempre solução para resolver os conflitos? Não, há sempre solução. Depende muito da expectativa que nós criamos também. E eu acho que isso é um bocadinho por aí. Se existe alguma inflexibilidade do outro lado e é aquela
pessoa que diz eu sou como sou e não vou mudar e quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu tenho que gerir as minhas expectativas, ou seja, se calhar não vamos poder chegar onde eu gostaria, mas podemos nos comprometer de outra maneira. Claro que isto depois também podemos entrar numa comunicação persuasiva, por exemplo. Esta comunicação tem muitas pontas soltas, mas tu quando queres gerir conflito, tu podes utilizar o mediador ou o moderador. Ou seja, o mediador é uma terceira pessoa que nos ajuda aqui a encontrar um consenso. O moderador é moderar o tempo de conversa, o tempo que eu falo e como é que podemos chegar a bom porto. E tu tens a inação, ou seja, eu não faço nada com esta informação e esta é uma solução, mas será que é assim muito eficaz? Se calhar não é. Tens a questão de comprometermos, e isto é sem dúvida a mais eficaz. Tens, ou seja, do compromisso em si. Tens o cooperar, que é muito win-win, ou seja, eu puxo algo que é importante para ti e também algo que seja importante para mim. Isto depois entra um bocadinho também na persuasão, mas há sempre solução. A base está muito na expectativa que eu crio. Se eu deixar por deixar, então eu tenho que aceitar que ficamos com alguma hostilidade entre nós. É um bocadinho por aí. E se calhar também não cria um ambiente seguro nem um ambiente saudável. Mais nesse sentido. Agora uma questão mais para refletir. Olhando para a sociedade, eu sinto que há cada vez mais divórcios, utilizando o contexto pessoal e utilizando o contexto profissional. Também sinto que é muito fácil nós mudarmos de emprego. O mercado está cada vez mais dinâmico. Sim. Sentes que isto é uma realidade e que é por falta de saber resolver os conflitos? Sim, sem dúvida. Lá está, as pessoas têm cada vez menos paciência, menos tempo, sem dúvida. Aliás, até se diz que 70% dos casamentos resultam em divórcio. E isto é importante perceber que há dois tipos de fontes de conflito. Tu tens as fontes ou seja, de escassez de recursos, e depois tens a do consenso. E a do consenso é que entram muito as atitudes, os objetivos, as preferências, comportamentos. E a maior parte das vezes, por exemplo, a título pessoal, como estavas a dar o exemplo dos casamentos, tens sempre estes dois tipos de fontes de conflito bastante intensos, que é, muitas das vezes as discussões vêm, uma das fontes de conflito é a questão do dinheiro, nós sabemos, não é? É comum a toda a gente, portanto é uma fonte de escassez de recursos, portanto estejam escassos, é difícil chegar aqui a um consenso. E depois a mesma coisa em termos de consenso, é chegarmos a um consenso a algum lado. A questão da rotatividade dos trabalhos, isto é muito geracional. Ou seja, eu sinto que se calhar a nossa geração já não é tão impaciente como a que está neste momento a entrar no mercado de trabalho, e porque é a questão de balançar muito aquilo que é importante só para mim. E nós esquecemos que nas relações não existe só um eu, existe o eu e o outro lado. E o equilíbrio, pelo menos eu digo sempre muitas vezes isto, que é a chave da vida, é o equilíbrio, é saber, ok, eu consigo chegar até aqui e tu consegues ir até onde, e isto leva tempo. Só que é a mesma coisa que eu plantar uma semente. Eu planto e leva tempo a dar fruto, não é? Portanto, acho que a base está muito na paciência, e isto está relacionado com as pessoas terem cada vez menos técnicas também, ou pelo menos não conseguirem aplicar certas técnicas para gerir aqui um bocadinho a impaciência, as emoções e mais por aí. Mas concordo, sim, plenamente. Sim. Agora que já compreendemos melhor o que é o conflito, também como geri-lo, causas, soluções, Sim. Algumas dicas finais para quem quer melhorar a sua gestão de conflitos? Olha, sim, há várias formas, há várias técnicas. Eu acredito que uma boa fase, ou como começar, é muito esta parte do autoconhecimento, ou seja, olharmos para trás e pensarmos em situações que já nos aconteceram e como é que eu reagi, como é que foi o meu comportamento, para fazermos este autodiagnóstico de sou mais ativo, sou mais passivo, e depois a partir daqui começar muito a trabalhar a regulação emocional. Portanto, por exemplo, trabalhar a respiração do diafragma, por exemplo, que é diferente daquela que nós estamos habituados a fazer, utilizar técnicas mesmo de mindfulness. É um bocadinho clichê, mas a verdade é que resulta quando nós somos muito intensos e muito reativos nos conflitos, e saber dar um passo atrás, ou seja, no momento em que eu estou perante um conflito, principalmente se eu tiver uma tendência a ser mais reativa, tentar ser um bocadinho contra a natura aqui e, em vez de responder logo,
ficar em silêncio, porque o silêncio também é uma coisa boa e nós não estamos habituados ao silêncio. E este silêncio é um momento-chave para eu respirar, parar, pensar e depois sim conseguir aplicar esta técnica de disseste isto, isso faz-me sentir A, B ou C, aquilo que era importante para mim era X. Acho que é um bocadinho assim e ir treinando, não... E saber aceitar que há momentos que não vamos conseguir, há momentos que estamos emocionalmente ativos, mas depois desse momento saber voltar lá atrás, e é assim que nós conseguimos treinar esta estrutura, estas técnicas e conseguimos ser mais assertivos e evitar tantos confrontos nos conflitos. É mais por aí. Obrigado, Eliana. Obrigada, foi um gosto. Obrigado a todos os que nos ouviram e até um próximo episódio.